Discutimos também o que significa o fato da gente conseguir compreender isso imediatamente a partir da nossa experiência. E discutimos isso a partir da ideia do simples, né? Da ideia do... Discutimos também a questão da mistura do interesse, da violência, da dádiva. Enfim, fizemos vários comentários aí na coisa. Depois, discutimos um pouco esse primeiro parágrafo aqui, que ele é aparentemente simples, mas tem aqui essa ideia de contrato, que é uma ideia que aparentemente está solta por aí, né? O que significa isso? E aí a gente comentou, fizemos uma volta enorme, na verdade, relacionando isso com os contratualistas. E com aqui a ideia que o contrato está no fundamento da sociedade, né, do ponto de vista... E discutimos um pouco o que significa isso. Alguém sugeriu Hobbes? Quem tinha sugerido Hobbes aqui? Deixa eu ver. Eu já acho que eu não me lembro. Eu acho, será que eu não anotei? Não me lembro. Professor, acho que foi eu. Foi você? Pode ser. Então, foi a ideia do contrato, né? A ideia do contrato social, com a relação disso, como se construía essa ideia de contrato social. E como, quando o moço está falando aqui de contrato, ele está pensando em direito, mas ele está pensando também no fundamento da sociedade, no que faz a sociedade possível. Só que, ao invés do tipo de episteme que utilizavam os contratualistas, ele está usando uma outra coisa, que a gente pode entender no primeiro momento como essa ideia de homens totais. E aí tinha uma ideia aqui, que era uma ideia alguém me fez uma pergunta no final da aula, que é qual é a relação disso com Durkheim. Então, agora eu falei que a gente ia começar essa aula, então a gente vai começar, por favor. Quem lê para mim esse segundo parágrafo do programa? Está logo na terceira página do texto. Terceira ou quarta? A minha versão está na terceira. Qual o parágrafo do programa? É o terceiro que você falou? Segundo. Que começa, este trabalho é um fragmento. Como é assim? Isso. Eu posso ler. Este trabalho é um fragmento de estudos mais vastos. Há anos, nossa atenção dirige-se ao mesmo tempo para o regime do direito contratual e para o sistema das prestações econômicas entre as diversas seções ou subgrupos de que se compõem as sociedades ditas primitivas, e também as poderíamos chamar arcaicas. Existe aí um enorme conjunto de fatos, e fatos que são muito complexos. Neles, tudo se mistura, tudo que constitui a vida propriamente social das sociedades que precederam as nossas, até as proto-históricas, até as da proto-história. Nesses fenômenos sociais totais, como nos propomos chamá-los, exprimem-se de uma só vez as mais diversas instituições, religiosas, jurídicas e morais. Estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo. Econômicas, que pontuação complicada. Econômicas, estas supondo formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição, sem contar os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam. Continua? Ok, não. Ok, o que é um fato social total? E qual é a importância disso?
parece um sistema em sua completude, né? Então, por exemplo, sistema econômico ou um sistema religioso seria um sistema total. Faz sentido? Seria isso. Arthur, um sistema é a sua completude. Tudo bem, Arthur, mas me diga uma coisa, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de indivíduos, né? Então, por exemplo, no momento em que você tem, sei lá, por exemplo, um centro religioso de uma religião que, sei lá, fundou, é da própria dessa comunidade. Ali tem um sistema. Só que esse sistema ele pode se integrar e pode aumentar na medida em que outras pessoas compartilham dessas crenças, né? Então, no momento que outras pessoas vão e outras pessoas vêm e começa a mais pessoas acreditarem nesse sistema, aí começa a agregar, aumentar o sistema, mas é um sistema. O que vocês acham? Luana? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Eu queria entender a diferença entre fato social total e instituições. Eu queria entender essa diferença. Porque quando eu vejo um, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Tudo bem, vamos guardar aqui. Mas nós ainda estamos... mas nós ainda estamos na questão que eu propus anteriormente, quer dizer, a questão do Arthur. O que é um sistema? Arthur falou que é um conjunto de indivíduos. Eu acho que o sistema não é apenas um conjunto de indivíduos. Eu acho que para se integrar nesse sistema, ele tem que se considera o conjunto de indivíduos, né, dentro desse aspecto fisiológico, né, que carne e osso, etc. Mas também tem um aspecto social, que aí entra as instituições, né, econômicas, etc. e tudo mais. E também, sei lá, eu acho que é isso, né? O sistema ele vai se formar a partir de você. Eita, que eu tô falando tudo enrolado hoje. Foi mal, gente. Eu tô me acostumando até a aula de noite que eu tô meio retardada ainda. Foi mal. Voltando. Acho que o sistema ele tem que englobar vários componentes, né? Não apenas os indivíduos. Então, ele vai englobar os componentes que são fisiológicos, os psíquicos e os sociais também, né? Deu para entender? Bom, independentemente se o que você está dizendo é que não pode ser só um sistema, não pode ser só uma somatória de indivíduos, é isso? Você concorda com isso, Arthur? Achei interessante que ela trouxe a questão, né, psíquica, social e fisiológica, né? Fiquei até curioso, né? Porque aí traz uma questão biológica mesmo. E também realmente é da teoria que a gente está trabalhando, né? Mas faz sentido, realmente. Tipo, não sei se eu concordo ou discordo, né? Não sei se seria esse o ponto, mas eu diria que para atualizar, para não ser só um mero conjunto de indivíduos, seria um conjunto de indivíduos que trocam algo, né? Um objeto. Então, esse objeto, abstrato ou não, concreto ou não, eles ainda têm algo que une eles dentro desse sistema, né? Então, né, ela diferenciou, e eu acho que é alguma coisa que tanto a gente tem que discutir, né? Então, instituições, que eu acho que entra até na pergunta da colega que fez agora há pouco, qual é a diferença de instituição para um sistema, né? Então, por exemplo, o sistema econômico, a economia, por exemplo, seria uma instituição ou seria em si um sistema? Então, por exemplo, a sociedade europeia tem um sistema econômico integrado com várias sociedades diferentes e esse mesmo sistema ele tem várias instituições, né? Tanto religiosas como econômicas, como familiares, né? E nesse sentido, os sistemas seria uma coisa que vai para além da instituição. E é isso que eu pensei quando ela falou isso, que entra essa questão, né? A diferença.
entre o sistema e a instituição. Mas sei lá, estou viajando aqui, estou fazendo devaneio. Alguém tinha levantado a mão, foi o Gabriel. Gabriel? Eu só queria falar que eu concordo com o que a Sara falou, né, sobre sistema, mas eu penso que, pelo menos quando falam de sistema, eu imagino que seja algo relacionado à organização para algum fim, porque eu sempre escuto, por exemplo, sistema econômico, sistema político, eu imagino que seja organização de tanto de pessoas, funções, né, que essas pessoas exercem, quanto instituições. Mas não sei, posso estar errado também. E aí? Todo mundo? Mais alguém? Miguel, Matheus? Assim, no início, parecia que eu percebi assim, no texto, pelo que o autor fala, de esses fenômenos sociais totais, é uma coisa assim que perpassa todas essas esferas, sabe? A esfera econômica, perpassa a esfera religiosa, jurídica e a moral, sabe? Então, assim, é um sistema que, para mim, parece ultrapassar todos esses ou incluindo em todos neles, sabe? Um fator social geral, assim, que engloba vários outros, sabe? Ou maior, um fator social maior, né, no caso aqui. Primeiro, quem sugeriu essa ideia de sistema foi o Arthur, que estava relacionando fato social total com o sistema. É uma intuição muito boa, por isso que a gente está gastando tempo com ela. Agora, tem duas concepções de sistema diferentes. A Sara tem razão. Um sistema não pode ser só os indivíduos, porque eles têm que ter uma certa organização, ou seja, relações entre si. Então, você pode dizer que um sistema é um conjunto de indivíduos relacionados de alguma forma. Então, você pode de forma que o que acontece com um acaba repercutindo com o outro. Agora, o que acontece? Isso é uma mentalidade individualista, que não se aplica a todo lugar, nem a todo fenômeno. Isso se aplica, por exemplo, ao sistema econômico. Você pode falar que é um sistema porque as coisas estão conectadas. Mas isso não dá para falar de um sistema no sentido... Mose não usa a palavra sistema. Pelo menos eu não me lembro, a gente pode ver aqui, talvez a gente ache. Mas quem introduz a ideia de sistema de uma maneira muito potente na antropologia é o Lévi-Strauss. Apesar de que Mose está pensando a todo momento a partir do fundamento da ideia de sistema que Lévi-Strauss vai usar depois. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: Mose e Durkheim são pensadores sistemáticos. E Mose, do jeito que ele faz a antropologia, ele se aproxima muito da ideia de sistema que depois o Lévi-Strauss vai introduzir. Mas ele não expressa essa categoria como uma categoria autônoma do pensamento, fala assim, sistema, é isso, assim, assim, assim. Ok? Agora, tem uma segunda maneira que é de pensar o sistema como um conjunto de relações. Ok? O que isso significa? Significa que o sentido de um depende do sentido do outro. Isso é importante, gente. Ou seja, num sistema desse tipo, a unidade é o outro do outro. Qual é a diferença? A diferença é que se você pensa que os indivíduos eles estão organizados de alguma maneira, mas você pensa os indivíduos, num certo sentido, como uma dimensão autônoma do sistema. O que isso significa? Significa que as qualidades desses indivíduos limitam o sistema, ou o tipo de relação que eles podem ter entre si. Do outro lado, quando você tem
pensa o sistema como um conjunto de relações, não existe um elemento como fundamento do sistema. O elemento é derivado da relação. Ou seja, o sentido do elemento ele é dado pelo sistema, e não o sistema limitado pela substância do elemento. Professor, mas o que você chama de elemento? O que seria esse elemento? Seria um Coisa. objeto trocado, no caso? Não. Imagina duas ideias, puro e impuro. Qual é o sentido do puro? O que é o puro? É tudo aquilo que não é impuro. E o que é impuro? Tudo aquilo que não é puro. É mais do que isso, é uma degradação do puro. Mas tudo bem, a gente não precisa entrar nisso. Você entendeu? Ou seja, uma ideia, o seu sentido depende da outra. Fez sentido para todo mundo? Sim, João Vitor, Mary Douglas, mas não apenas Mary Douglas, tem outra, mas é Dumont Lévi-Strauss. Mary Douglas, no certo sentido, tem a ver, tem relação com ela, claro, mas quem vai discutir isso explicitamente é o Dumont e o Lévi-Strauss. Então, vamos voltar agora aos fatos sociais totais. Por que eles são totais? Talvez porque ele integre todo o sistema, ou talvez porque ele integre várias instituições. Desculpa, gente, eu não levantei a mão. Não, tudo bem. Vamos lá, Pedro, e você, Pedro? É total porque tem implicações gerais. Porque ele implica em diversas esferas. Ele engloba todas as esferas. Ele é total nesse sentido, ou seja, ele não é dividido em sistemas diferentes como a nossa sociedade, por exemplo. Economia, religião, família, relações sociais, trabalho, enfim, você tem várias, essas coisas elas se misturam, política, essas coisas elas se misturam, evidentemente, mas a gente as pensa como separadas. E age dessa maneira também. Então, o que acontece aqui? Quando você tem razão, esse é o primeiro sentido total que ele está dizendo, ou seja, esses fenômenos, eles não estão limitados a uma esfera da nossa existência, no sentido de que eles são ou econômicos, ou estéticos, ou institucionais, ou religiosos, ou morais, ou jurídicos, ou familiares, ou eles são tudo junto. Está tudo misturado. A gente pode inverter essa frase, mas eu não vou fazer isso agora. Então, esse é o primeiro ponto, né? Mas aqui tem uma discussão que é uma discussão maior. Ele está discutindo, e eu vou dizer para vocês, assim, apenas para encerrar esse assunto, depois a gente vai continuar, mas provisoriamente, o sistema aqui seria o próprio fato social total. Porque no fato social total, todas essas dimensões estão relacionadas. Entendeu? Se ele não é só econômico, nem religioso, nem familiar, o que ele é? Ele é a relação disso tudo, ele põe isso tudo em relação. Tudo bem? E aqui tem a discussão com Durkheim. E isso, na verdade, é uma revolução.
Por quê? Alguém arrisca um palpite? Porque o sobrinho rompeu com o tio. Ele tem várias diferenças, mas ele não chegou a romper, né? Ele, inclusive, nunca mencionou suas divergências em relação ao Durkheim. Toda vez que ele mencionava Durkheim, era sempre num sentido muito elogioso e para pensar assim, ó, no final do mês, assim, essa aqui é a grande revolução moral que Durkheim preconizou. Então, e tem várias coisas que vêm de lá para cá, até aí tudo bem, tem muita semelhança, mas essa aqui é uma diferença muito importante. E eu estou dizendo que ele inverte o Durkheim. Por quê? E vou dar uma dica. O que é a totalidade para Durkheim? Desculpa, pode repetir a pergunta? O que é a totalidade para Durkheim? Seria o conjunto do organismo vivo, que não tinha aquela noção fisiológica lá? Sim, mas de que organismo ele está falando? Uma comunidade, eu chutaria, mas acho que não. Não é bem comunidade. João, fala. Não, eu acho que a totalidade para Durkheim é a própria sociedade, não? Muito bem, João. Durkheim 1.1 é a sociedade. Ou seja, o que é E, na verdade, o conceito de totalidade é o quê? É a hipostasiação do conceito de sociedade. E onde esse conceito de totalidade se realiza para o Durkheim? Em qual dimensão? Vamos lá, João. Professor, você pode repetir a pergunta? Foi abrir a janela. E onde se, vamos dizer assim, entre aspas, consubstancia esse conceito de totalidade para Durkheim? Onde esse conceito de totalidade, onde a gente consegue observar ele? Ele se consubstancia ou ele se transforma em algo que em que categoria ele se transforma? Vamos lá, Vitor. No fato social? Não. Tá, eu vou ajudar você, no sagrado. Lembraram agora? Agora, para o Durkheim explicar o sagrado, o que ele tem que explicar? Ele tem que explicar a relação dos homens, a relação do grupo com as categorias. Ou seja, as categorias, elas são decorrentes das maneiras como o grupo se organiza. Todo mundo... Eu vou repetir. Para Durkheim, as categorias são o resultado da maneira como o grupo se organiza. Alguém tem dúvida disso? Alguém quer discutir isso? Preciso explicar mais? Mas aí, esse grupo, qual seria a extensão desse grupo? Então... Pois é, o conceito de totalidade quando assim, é coextensivo ao conceito de sociedade. Então, tem aí a ideia de que a sociedade é um todo. Você lembrou bem, Arthur, a ideia do organismo, mas a ideia do organismo para Durkheim é uma metáfora. Ou seja, a sociedade é como um organismo. Em que sentido? Em sentido que ela tem funções, órgãos, a sociedade, no organismo, a sociedade quer manter-se viva.
ela quer continuar ao longo do tempo. Tá. E onde está isso no fato social total? Matheus? Eu acho que então tá na forma, a perspectiva de como um olha para o outro. Tipo, o Durkheim, pelo jeito, olhou de dentro da sociedade para fora, para ver o resultado. E o Mauss de fora para dentro, viu os fatos sociais totais para tentar explicar como a sociedade trabalhava. É o contrário. Ah, o contrário? Tá. Peguei, eu acho que confundi então. Por quê? Por que é o contrário? Sara, vamos ver. Você tá com uma cara muito inteligente hoje, Sara. É o cansaço. Tá bom. Vamos então pegar aqui uma outra vítima. João, o que você acha? Temos aqui o Pedro. Pedro. Eu não tenho uma resposta. Eu tô tentando forçar minha cabeça porque eu li semestre passado o livro do Durkheim sobre a religião, que eu não lembro o nome exato agora. Formas Ele faz toda da vida religiosa, você deve ter isso. Sim, que ele faz toda a elaboração sobre o sagrado e sobre o profano. É isso. Você pode me ajudar um pouco a chegar a essa conclusão? Não entendi a pergunta, Pedro, desculpa. Por que... Aí que tá. Eu não tenho a resposta exata. Eu lembro que ele chega a essa conclusão das categorias de sagrado e profano, analisando religiões primitivas, e chegando a essa conclusão que o objeto de adoração não seriam... que toda a concepção de totem, toda essa ideia de adoração, não estaria voltada a esses totens próprios, mas à própria sociedade, e existir essa categoria de sagrados e profanos, não tenho minhas notas. Isso tem alguma coisa a ver com as coisas que você está falando? Sim, tem tudo a ver. Vocês querem que eu volte à maneira como Durkheim constrói isso? Ou a gente pode seguir daqui para frente? Eu vou fazer uma proposta. Vamos um pouquinho mais adiante. Se vocês quiserem, eu volto e eu explico. Tá? Você fala no sentido de metodologia? Sim, claro. Toda essa é uma discussão metodológica. O que é metodologia, Pedro? Essa é uma discussão. Primeiro da cabeça, uma série de métodos técnicos usados para algum processo. Eu sei, Pedro. Isso geralmente você encontra em livros de metodologia. Mas você colocar dessa forma, você desentende o que é metodologia para ciências sociais. Metodologia para ciências sociais é teoria. Não é técnica de pesquisa. Então, embora você pode utilizar a técnica de pesquisa na discussão sobre metodologia. Metodologia é teoria. Significa o seguinte: a partir de que teoria você vai perceber a sociedade? Isso é a sua metodologia. Então, o que nós estamos discutindo aqui são as maneiras diferentes como tanto Mauss como Durkheim estão construindo teoricamente a sociedade para poder falar alguma coisa sobre ela. Fez sentido, Pedro? Sim. Sim, né? Então, olha só. Não, o método comparativo é uma outra dimensão, mas a gente vai falar, cabe a dimensão metodológica também, Matheus. Mas vamos nos manter, por enquanto, nessa comparação entre Durkheim e Mauss. Então, veja bem, para Durkheim, na hora que ele está falando de sociedade, ele está sempre falando de um todo. Vocês lembram lá o suicídio? Não, a divisão do trabalho social, vocês lembram disso? O homem tem solidariedade por diferença, solidariedade por semelhança. Como que a sociedade funciona, quais são os problemas que vêm daí, como se organiza. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso
Ou seja, os homens se organizam pela solidariedade, ou seja, a maneira como os homens são solidários, eles andam juntos. Pode ser tanto por semelhança como por diferença. Semelhança, eles acreditam na mesma coisa, eles têm os mesmos valores, as mesmas ideias, etc. Diferença, a divisão do trabalho social. Eles ficam juntos porque um precisa do outro. Exemplo básico, eu, por exemplo, não planto a minha comida, então eu preciso de alguém que plante essa comida para eu poder. Eu não faço as minhas roupas, então eu preciso que alguém faça as roupas para poder. O que significa? Significa que eu não sou autônomo, eu dependo dessas pessoas. E, portanto, eu preciso delas, e elas também precisam de mim. Bom, eu acho que eu preciso mais delas do que elas de mim, mas tudo bem, vocês não contem para ninguém. Ok. Vocês conseguem entender, perceber a diferença entre isso e o que o moço está falando aqui? Fenômeno social total? Onde é que o fenômeno social total, ele é decorrente do grupo? Sim, Arthur? Sim, eu imagino que o fato social total seja a expressão disso que você acabou de falar, dessa, não sei se a palavra seria exatamente dependência, não lembro qual foi que você usou, mas essa relação é a expressão, né, dessa integração entre os indivíduos. Deixa eu pensar. Olha, você pode dizer isso, mas isso não é bem o ponto onde eu queria chegar. Por que não? Porque, vejam, o que é o sagrado? O sagrado é a expressão da sociedade. O que é o profano? A sociedade exposta. O que é o profano? O profano é a expressão da busca da sobrevivência material, do fato de que a gente vive nesse mundo, que a sociedade ela precisa enfim. Qual é o conceito de força? De onde decorre? Decorre da união do grupo num determinado momento. O que é o tempo? De onde surge a noção do tempo? Surge da passagem das etapas do grupo, da vida de um grupo, né? Ou seja, durante um ano eles vão fazendo atividades diferentes e essas atividades diferentes vão ser marcadas por rituais e esses rituais mostram a passagem do tempo. Ou seja, todas essas categorias, elas decorrem o quê? Da organização social. Elas são derivadas, ou seja, elas podem ser reduzidas à organização social. Diga, Pedro. Você poderia repetir a pergunta originária que levou a essa discussão, que a gente está tentando resolver no momento? Qual é o problema? Qual é a diferença entre fato social total e a ideia de totalidade para Durkheim? Seria que Maus inclui na sua categoria de fato social total aspectos que o Durkheim considera profanos, tipo materiais? Não. Tá. Por que não? Posso tentar chutar? Pode, claro. Chutando mesmo, assim. Tá. Tô ligando os Leco CRE aqui. E... Beleza. Qual é a diferença do fato social total para a totalidade do moço? Do Durkheim. Do Durkheim, desculpa. Tá, inicialmente vocês pegaram e falaram, né, tipo, em base da fala do Matheus, se eu não me engano, né, que o Durkheim, ele vai fazer a análise a partir de fora para dentro da sociedade e o Moos vai de dentro para fora, certo? Estou juntando os passos. Usando a expressão lá do... Vamos ver mais do Miguel, né? Usando bem por alto, assim, palavras bem informais, desculpa. Sem problema. Beleza. Então, se enquanto a totalidade para o Durkheim é a sociedade, o fato social total
Ou seja, para o moço, ele vai transcender, então, esse aspecto da sociedade, vamos dizer assim? Porque ele, pelo fato dele ser um... Tô aqui confabulando, desculpa. Ele pode ser um fato social total pelo fato dele transcender esse aspecto da sociedade em si, que é demarcado em determinada sociedade, e consegue ir para além... Você está querendo dizer universalizar, cara? Eu acho que universalizar? Obrigada, é isso mesmo. Eu acho que a partir do momento que ele se torna universalizável e sendo aplicável em outros tipos. Fez sentido? Social total? É. Mais ou menos. Estou chegando lá, desculpa. Nisso. A gente vai chegar nisso. O João Vitor queria falar. João? Eu fui rever minhas notas aqui, professor, do texto. No caso, seria que, enquanto para Durkheim, fato social é a totalidade da sociedade, enquanto a totalidade é a sociedade, enquanto no fato social total, a totalidade seria o conjunto de todas as instituições? Isso é uma distinção importante, mas não é esse o ponto que eu quero fazer. Eu vou resumir a história. Vamos ver se vocês concordam comigo e se o que eu vou falar faz sentido, que é uma coisa importante. Durkheim, para ele pensar a sociedade como um todo, ele precisava construir uma teoria da sociedade. Divisão entre sagrado e profano, solidariedade, é um organismo, as coisas têm função, etc. Como que o sagrado se gera, qual é a diferença dele para o profano, como que se geram as outras categorias, como elas derivam da organização do grupo. Ok? O moço está dizendo, eu não preciso de nada disso. Porque a totalidade, ela já existe no concreto. Já existem fenômenos que são totais pela sua própria natureza. Por que eles são totais? Porque eles movimentam a totalidade de uma sociedade. Então, o que eu preciso? Eu não preciso de uma... Claro que ele está propondo uma outra maneira de ver o fenômeno, então, portanto, uma outra maneira que está em vaga de teoria também. Mas ele não precisa desenvolver essa teoria. Ele faz a economia disso tudo. Ele vai falar o seguinte, olha, o que eu tenho? O que é um fato social total? É um fenômeno que, ao mesmo tempo, abrange a maioria das instituições sociais, a maioria dos grupos sociais, a maioria como é que é o nome? Das dimensões da sociedade que a gente separa, eles não separam, econômicas, religiosas, sociais, familiares, etc, 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 etc. E é aí que ele chega na troca, então? Pois é. A troca é o quê? É aquilo que está presente nesse fenômeno e que, num certo sentido, do ponto de vista de Mozart, acho que seria a parte central desse fenômeno. É aquilo que põe tudo junto. É aquilo que, como disse o Arthur, faz as coisas circularem. Existe uma homologia entre o fenômeno social total e a troca, no sentido seguinte, que a troca é o substrato comum de um conjunto muito heterogêneo de fenômenos. E a troca, ela não é puramente econômica, religiosa, ela é tudo isso junto. Seria meio que a forma também de relacionar a sociedade de Durkheim, que seria a sociedade ocidental, com, enfim, religião, economia, blá, 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 com o que eles chamavam de primitivo, né? Porque a troca ela vai perpassar tudo
que vai ter a mesma importância em qualquer sociedade, de acordo com Moss. Não seria isso? Mais ou menos. O que ele está, na verdade, é propondo aqui uma alternativa à economia liberal, Interessante. na qual a gente já vai voltar nisso, porque ele vai fazer uma distinção entre prestações totais de tipo agonístico e troca econômica. São formas diferentes de troca. A dádiva estaria nas duas primeiras, a troca econômica na segunda. E a gente já vai ver por quê. E por que ele, quando ele está preocupado, ele está preocupado com a troca de tipo agonístico, não com a prestação total. Ok? Todo mundo foi até aí? Fez sentido para vocês essa diferença entre o Durkheim e o Moss? Mais ou menos, Sim. né? Mais ou menos, tá bom. Então, vamos lá para o próximo parágrafo. Sara, você lê para mim? Sim, peraí, só deixa... De todos esses temas... Esse? Isso. De todos esses temas muito complexos e dessa multiplicidade de coisas sociais em movimento, queremos considerar aqui apenas um dos traços, profundo, mas isolado. O caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente livre e gratuito, e no entanto obrigatório e interessado, dessas prestações. Elas assumiram quase sempre a forma de regalo, do presente oferecido generosamente, mesmo quando esse gesto que acompanha a transação há somente ficção, formalismo e mentira social, e quando há, no fundo, obrigação entre interesse econômico. E não obstante, indicarmos com precisão os diversos princípios que deram a esse espectro uma forma necessária da troca, isto é, da própria divisão social do trabalho. Vamos estudar a fundo somente um de todos esses princípios. Qual é a regra do direito e de interesse que, nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa dada que faz o donatário a retribua, que o donatário a retribua? Eis o problema no qual nos dedicamos mais especialmente, ao mesmo tempo em que indicamos outros. Esperamos dar, por um número bastante grande de fatos, uma resposta a essa questão precisa e mostrar em que direção é possível lançar um estudo das questões conexas. Também se verá, aqui temos novos problemas somos levados. Uns dizem a respeito da forma permanente da moral contratual, a saber, a maneira pela qual o direito real permanece ainda em nossos dias ligado ao direito pessoal. Outros dizem a respeito das formas e as ideias que sempre presidiram, ao menos parcialmente, a troca, e que ainda hoje suprem parte da noção de interesse individual. E aí? O que ele está falando aqui? Olha como é diferente. Ele está falando o quê? Ele não está falando de organização de grupo. Não tem. Por quê? Porque a troca está presente em lugares de organização muito diferentes. Ele está pensando o quê? Num traço que é profundo e isolado. E, do ponto de vista do isso, é constitutivo de toda... Está no centro desse fenômeno, que é a dádiva. Que é o quê? O fato de que ele é aparentemente gratuito, mas ao mesmo tempo é interessado. Por que isso é um problema? Porque seria contraditório? Por que é contraditório, o Pedro?
Foi o Pedro que falou, que disse que era contraditório, né? Ou foi? Sim. Pedro, por que Pedro é contraditório? Porque à primeira vista seriam duas características que se contradiriam. Pois é, esse é o problema. Qual é o problema? Para nós, a economia, ela constitui uma dimensão à parte da sociedade, que ela praticamente, vamos dizer assim, de uma certa perspectiva, domina o resto. Quando a gente fala que as coisas acontecem por conta do capital internacional, ou mesmo quando a gente pensa em Marx, o que Marx vai dizer? Que a organização social ela é decorrente das relações sociais de produção, ou seja, no fundo da economia. Economia com relação, não é bem economia de mercado. Ou economia como exploração, se vocês preferirem. E o que o moço está falando? É quase como se na dádiva tivesse presente essas duas coisas que para nós são absolutamente contraditórias, que não podem caminhar juntas. A gente falou isso na última aula. Lembra? Para nós, quando algo é interessado, ele não pode ser desinteressado. É quase como se o interesse contaminasse o desinteresse, a gratuidade, a generosidade. Você está sendo generoso. Não, mas ele tem interesses. Não, então ele não foi generoso, ele tinha interesses. Fez sentido, Arthur? Fez? E para você, Matheus, fez sentido? Fez. No fundo, ele está dizendo aqui uma coisa que ele vai trazer depois, que é a sociedade não se reduz ao mercado. Bom, enfim, eu estou viajando longe aqui, eu estou comendo muita água, passou debaixo dessa ponte até chegar lá, né? Então, a ponte é longa, mas eu já estou indo lá para o final. No fundo, ele está dizendo assim que a sociedade é um empreendimento coletivo. E as trocas sociais, elas não se reduzem às trocas econômicas. E que, no fundo, a gente tem que recuperar esse... Mas sei lá para o final. Vamos deixar isso de lado. Então, olha só. Para a dádiva funcionar, ela necessariamente tem essas duas dimensões. E não dá para dizer que a dimensão do desinteresse é só uma farsa. Por quê? Porque ela tem uma força. Ela tem uma força. Ela traz consigo uma obrigação moral. Ela traz consigo... Ou seja, no fundo, não dá para reduzir a dádiva ao interesse somente. Esse é o ponto. Tem algo mais aí. Olha só como ele fala. Qual é a regra de direito e interesse? É engraçado, né? Porque ele não está falando de um... Ele não está falando de... Quando ele fala de interesse, é por que a pessoa quer devolver o coisa. Vamos parar por um momento. Me interessa dar? Por quê? Eu acho, pelo menos quando ele está falando especificamente da Polinésia, eu acho, quando ele já traz para a discussão a questão do how e sobre como as trocas funcionam, sobre como o produto que seria recebido, ele carrega em parte algum fragmento, eu não sei qual seria a melhor palavra para descrever isso, algum fragmento da pessoa que deu e que eventualmente a gente tem que devolver, porque senão no final aquele fragmento pode nos fazer mal. Então,
também tem uma questão de autopreservação. Você dá, o interesse está aí. Existe esse tipo de interesse quando a gente está iniciando esse processo de retribuir ou dar. Mas eu acho que a gente pode fazer uma economia disso, João. Eu posso dizer simplesmente o seguinte: me interessa dar porque ao dar eu ganho prestígio. Eu ganho uma posição social que eu não teria de outra maneira. Então eu dou, por quê? Porque isso me dá status. Fez sentido? Me interessa receber? Claro que eu vou receber alguma coisa, me interessa, não interessa? Mas por que me interessa retribuir? Porque você... Desculpa, você ia falar, Pedro? Tá. Você não pode reduzir a obrigação de devolver a simplesmente interesse no status, não deu porque foi uma, ou interesse na coisa. Por exemplo, utilizando um vocabulário marca-se pelo seu valor de uso. Se você vê alguma coisa, eu vou ter o uso dessa coisa. Isso é bom para mim. Eu posso até recusar receber na medida em que eu não quero dar status para essa outra pessoa. Tudo bem. Mas, se existe um interesse em receber, é o interesse na coisa, né? Entenderam? Então, veja bem, e aqui, fala, desculpa. Sobre essa questão de retribuir, né? Porque, sei lá, são 3 passos, né? Dar, receber e retribuir. Né? Isso. Nessa questão de retribuir, então, que você mantém a continuidade? Como assim? Que o retribuir é o que vai garantir uma certa continuidade dessa escala da dádiva, certo? Isso é Levi-Strauss, mas já não é moço. Essa é a resposta de Levi-Strauss para o. A gente vai chegar lá, não se preocupe não. Desculpa, eu li o texto errado. Você já está contando, você já está contando quem foi que matou Dorian Gray, ou não? Como é que a gente fala? Quem foi que matou a florista? Vocês nunca jogaram detetive? Mas professor, até que ponto o Moss não fala dessa obrigação de retribuir para não quebrar um ciclo? No sentido, quando ele aborda no texto que, quando ele foca na obrigação de retribuir, muito focada nas questões, talvez não explicitamente ele não fale isso, mas está implícito ali, em você manter alianças. Claro. Aí você pode ter um argumento do interesse. Ou seja, me interessa manter uma aliança e, portanto, eu retribuo porque isso mantém que no fundo é a resposta do Levi-Strauss. Agora, se isso é verdade, então para que gastar tanto tempo com o Hall? Ele poderia fazer a economia do Hall? Porque uma coisa não anula a outra. Enfim, essa é uma questão, João. Guarda ela aí para você, no final, me dizer o que você pensa dela. Eu estou muito interessado na sua opinião, de verdade. Então, olha só. Então, aí vai reformular. Qual é a força que há na coisa dada que faz com que o donatário a devolva? Que é o Hall, né? Já está mencionando o Hall, que ele vai falar lá no próximo. Lá no próximo capítulo, né? Tá. Então, olha só, tem 2 coisas ainda nesse parágrafo aqui que são super importantes, ok? Está lá no final do parágrafo, quando ele vai falar assim, ó, nós veremos assim alguns problemas novos. Vamos levantar assim alguns problemas novos.
concernem a forma permanente da moral contratual, a saber, a maneira pela qual o direito real permanece, ainda em nossos dias, ligado ao direito pessoal. O que é o direito real e o que é o direito pessoal? Não? Miguel. Matheus, desculpa. Um seria o direito da sociedade em si, que é moralmente, não é moralmente obrigatório, mas sim moralmente aceito por todos, e o que realmente é feito pelo direito pessoal, sabe? Sim, me lembrou muito na sociedade brasileira, tipo, é proibido usar tais tipo de droga, mas muita gente usa. Seria mais ou menos isso? Não. Veja, Durkheim, quando ele usa lá na divisão do trabalho social, ele vai recorrer a duas formas de direito, ao direito criminal e ao direito penal. O direito pessoal e o direito real é uma outra dimensão, ok? Que não é exatamente um código, mas é uma distinção interna ao próprio código, através do Código Civil, do Código Penal, etc. Que é o quê? É o direito das coisas e o direito das pessoas. Entenderam? Ou seja, você tem um direito associado às coisas. Propriedade, títulos de crédito, que são coisas, né? E outro, as pessoas, direitos, os direitos que eles têm de qualquer tipo. Qual é o ponto? A nossa sociedade faz uma distinção entre os dois. E essa distinção está exatamente no centro do próprio direito ocidental moderno. E fala, Sara. Não, mas pera, professor, eu me perdi. Entre o direito real e pessoal ou entre o direito criminal e penal? Real e pessoal. Desculpa, perdão. Esclarecer? Real e pessoal. Então, que é o quê? O que é o mercado? O mercado é algo baseado no direito das coisas. Circulação, pagamento, crédito, aí vai, né? E, no certo sentido, qual é o problema do mercado? O mercado está lá no Marx, e ele tem razão. O que faz o mercado? Ele transforma todo mundo em mercadoria. O João Vitor, ele vale na medida da sua força de trabalho. Lembram disso? Da qualidade da sua mão de obra. Nesse sentido, para alguém que tem uma empresa, o João Vitor é um instrumento para ele realizar alguma coisa. Ou seja, o mercado transforma as pessoas em ou consumidores, ou proprietários, ou instrumentos. E uma pessoa pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se pega lá uma fábrica, que eu acho que é o melhor exemplo. Você tem lá um operário. Esse operário é o quê? É um instrumento da sua fábrica. É mão de obra, ele é um insumo como qualquer outro. Hoje em dia eu consigo, inclusive, substituí-lo por aqueles robôs, né, dependendo da fábrica. Então, para o capitalista, o que está em jogo não são as qualidades do João, não vou usar o nome de um operário, do Ademar operário, como pessoa, como ser humano, não, ele é um instrumento de produção de alguma coisa. O que ele faz é vender sua hora de trabalho, sua qualificação. Se isso não está bom, se não, demito ele, coloca o outro que cumpre a mesma função. As pessoas são intercambiáveis.
Agora, o mesmo não é verdade nas nossas relações pessoais. Vocês não concordam? Seus amigos são intercambiáveis? Ah, esse é o meu melhor amigo. Não, eu pego outro. A Sara acha que sim, né, Sara? É que a vida selvagem da Sara é terrível. A Luana também acha, né, Luana? De forma alguma. Então, você vê só, a gente tem essas relações. Seu pai não é intercambiável. Seu amor não é intercambiável. Seu filho não é intercambiável. Como assim? Não, é ele. O que é importante é a relação com ele. É tão engraçado. Uma das minhas grandes noias era como ser pai. A gente pensa demais, né? Que para muita gente é muito simples, para mim foi complicado. Então, mas como é que eu vou ser pai? O que significa ser pai? Sim. Aí o Carlinhos nasceu. E eu me tornei pai. Ou seja, eu me tornei pai na relação com ele. Ele me definiu como pai. Que poético, professor. Pois é. Acho que vocês podiam anotar essas frases, depois no final do semestre vocês como é que é o nome? Vocês compunham um poema. Vai ser um epígrafe no ensaio final da disciplina. Ah, boa ideia. Muito bom, João. Então, o que ele está lembrando aqui, essa ideia do direito real e direito pessoal, é essa dimensão, a dimensão da pessoa. A pessoa é uma totalidade, ela não é simplesmente um instrumento da minha vontade. Algo que eu uso, abuso e jogo fora. Só o fato dele trabalhar para mim significa que ele tem uma outra dimensão. Ele não é só um instrumento, ele também está situando para aquilo. Ok? Tá. E olha só, então essas são as suas primeiras conclusões. A segunda, isso aqui é super importante. Dizem respeito às formas e às ideias que sempre presidiram, ao menos em parte, a troca e que, ainda hoje em dia, suplementam em parte a noção de interesse individual. Quando está falando isso, você está falando de ideias. Ok? Então, eu só quero passar rapidamente por 2 parágrafos. E aí, na próxima aula, a gente já consegue não só terminar esse capítulo, como avançar bastante o capítulo 2, talvez até mesmo terminá-lo. Eu gastei tanto tempo com essas dimensões, porque elas são as dimensões metodológicas que estão escondidas aqui nos dados, né? Tá bom? Então, João, vou aproveitar que você está aí, lê para mim o parágrafo depois o segundo parágrafo depois desse que eu acabei de ler. E como nós constataremos... E como constataremos que essa moral e essa economia funcionam ainda em nossas sociedades de forma constante e, por assim dizer, subjacente, como acreditamos ter aqui encontrado uma das rochas humanas sobre as quais são construídas nossas sociedades, poderemos deduzir disso algumas conclusões morais sobre alguns problemas colocados pela crise de nosso direito, de nossa economia, e nos deteremos aí. Olha só que interessante. Uma das rocas, dos fundamentos sobre os quais se constroem as sociedades humanas. Por isso que, professor, ele fala que nós propõe uma teoria, mas aí ele joga uma frase dessa. Eu acho contraditório. Não entendi por que é contraditório, João. Porque... Espera que minha bateria não acaba. Ele fala que está sempre olhando um caso específico e somente aquele caso específico que talvez existam outras questões. Mas aí ele joga, por exemplo, uma questão dessa em relação à dádiva, como a partir dela a gente vai poder
talvez a gente possa chegar a uma das rochas da... Essa expressão que ele acabou de usar, uma rocha humana, uma rocha da história humana. Eu acho que quando vocês... Não é uma rocha da história humana. É um dos fundamentos da própria sociedade. Isso. Estamos muito distantes de Durkheim, na qual a sociedade tem aquela dimensão do sagrado que constitui o profano, divisão do trabalho social. Não, Moser ele faz a economia disso tudo. Sociedade, o fundamento da sociedade é troca. A sociabilidade são relações de troca, mas não de tipo mercado. E a partir daí ele quer derivar uma dimensão moral, que eu já mencionei, inclusive. O fato de que mesmo quando o outro é instrumento ou se realiza enquanto um instrumento, ele não é apenas isso. Ele é mais do que isso. Ele é uma pessoa total. E a partir dessa ideia, ele vai lá na frente discutir coisas que estavam presentes na discussão da época, como, por exemplo, previdência social, seguridade social e outras coisas. Vou fazer um exemplo. Vou dar um exemplo a você. Você é funcionário na minha fábrica. Aliás, não, eu não vou ser o capitalista. O Arthur hoje está com cara de capitalista. Todos nós somos funcionários na fábrica do Arthur, que é um capitalista muito bem-sucedido. Mas ele é um capitalista absolutamente racional e absolutamente, vamos dizer assim, ele encarna o capitalismo e o liberalismo nas suas formas mais extremas. Dá para ver pela cara dele, né? Tudo bem. Nós envelhecemos. O que ele faz com a gente? Qual foi a pergunta, professor? Nós envelhecemos. O que ele faz com a gente? Carta. Falou, Descarta, valeu. óbvio, né? Eu trabalhei 20 anos para ele. No dia que eu fiquei doente, o que ele fez? Te despediu. Mandou-te embora. Claro. Onde é que está? Onde é que está a consideração aí como... eu não sou redutível a um instrumento, eu sou algo mais. A gente vai voltar a isso com mais calma. Agora, para terminar hoje, já são quase... Eu queria que você... Eu só queria ler o primeiro parágrafo aqui da página do método seguido. Estou com ele aberto aqui, professor. Você quer que eu leia? Por favor, Sara. Seguimos um método, é esse, né? É. Seguimos um método de comparação preciso. Primeiro, como sempre, só estudamos em nosso tema em áreas determinadas escolhidas. Polinésia, Melanésia, Noroeste americano e alguns grandes direitos. A seguir, naturalmente, escolhemos apenas direitos nos quais, graças aos documentos e o trabalho filológico, tá com um acento errado aqui. Tivéssemos acesso à consciência das próprias sociedades. Pois se trata aqui de termos e de noções. Isso restringiu ainda mais o campo das nossas comparações. Por fim, cada estudo teve por objeto sistemas que nos limitamos a descrever, um após o outro, em sua integridade. Renunciamos, portanto, a essa comparação constante que tudo se mistura, em que as instituições pedem toda cor local e os documentos seu sabor. Aqui, ele menciona sistema aqui, ó. A gente tinha discutido isso, né? Vamos ver se ele usa essa palavra mais adiante. Agora eu estou prestando atenção. Nós dois, né, Arthur? Olha aqui, tem duas coisas super importantes nesse parágrafo aqui, tá bom? Aliás, na verdade, três. Primeiro é o seguinte, ele não está fazendo uma comparação... São duas, né? Vou reduzir a duas. Primeiro, não é uma comparação
atabalhoada, onde você tira um fenômeno de uma sociedade, tira ele do seu contexto e compara com outro que você retira do contexto também, e chega a uma conclusão. Ou seja, um fenômeno só faz sentido, a gente só pode entender o fenômeno a partir do sistema no qual ele pertence. Ou seja, do contexto do qual ele sai. Isso é uma coisa que, para nós antropólogos, é banal. Mas nem sempre foi assim. Ele, na verdade, aqui ele tá se opondo aos evolucionistas. Alguém tinha mencionado isso, não sei se foi nessa aula ou na aula passada, mas acho que as coisas já estão se misturando na minha cabeça, mas talvez tenha sido na outra aula. O Gabriel pode me ajudar. Foi na turma de antropologia política, professor. Desculpa, gente. Na aula de ontem. Foi, né? Tá bom. O que faziam os evolucionistas? Pegavam um ritual daqui, um ritual dali, faziam uma coisa. Fraser comparava e chegava a uma conclusão, e quando a gente percebia essa conclusão, ela repetia o quê? Os preconceitos dele e não a realidade daquela sociedade. Por quê? Porque ele tira o fenômeno do contexto, ele descontextualiza esse fenômeno. Então, o que você só pode comparar os fenômenos a partir do momento que você faz o quê? Só com eles imersos na cultura local, no seu contexto social. Que é bem diferente do estrutural funcionalismo, Gabriel, retomando a aula de ontem. Ok? Para isso, o que o moço faz? Isso é interessantíssimo. Ele não pega os documentos que ele utiliza e ele toma esses documentos como a verdade. Ele sempre faz o quê? Ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz, vamos dizer assim, um exercício da categoria nativa. Significa o quê? Tentar colocar-se naquela posição. Fazer o exercício de tentar se aproximar daquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele sempre faz a crítica aos dados que ele está utilizando. Então, em vários momentos do texto, ele vai falar assim, olha, aqui vocês não... Aqui ele está errado, não é bem assim. Não dá para pensar desse jeito. Não, olha aqui, ó. Tem um momento que ele critica o Malinowski, fala assim, Malinowski aqui está errado. Depois a gente vai ver. Que depois, o Malinowski, inclusive, reconhece o erro. Ok? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, volta diretamente para o Durkheim. Vocês lembram lá que o Durkheim estava falando, eu estava falando do Durkheim? A gente começou toda essa longa discussão utilizando o Durkheim. O que o Durkheim estava pensando? As ideias, elas são o quê? O resultado da organização social, da maneira como os homens se organizam. O que o moço está dizendo aqui? Ó, nós temos acesso à consciência das sociedades elas mesmas, pois aqui se trata de termos e noções. São os termos e noções que estão por debaixo, estão atrás da troca. Nesse sentido, ele inverte o Durkheim. Matheus? Professor, poderia só repetir essa última parte, por favor? Essa parte que ele inverte do Durkheim? Por quê? Porque para Durkheim, as categorias são o resultado da organização da sociedade. Quando o Durkheim está falando isso, ele tá discutindo com Kant e Hume. Ok? Então é uma discussão longe, distante. O Mozart aqui está falando de outra coisa completamente diferente. Ele está invertendo, ele está dizendo o quê? O que eu vou comparar entre essas sociedades?
Eu vou comparar o quê? Termos e noções. Seria tipo conceitos? Categorias, sim. Tá. Ou seja, o que justifica a troca não é a organização do grupo. O que justifica a troca é o quê? São as categorias e as noções. Como elas estão relacionadas em sistemas. O que quer dizer, o sentido de um depende do sentido da outra. Tudo bem, Matheus? Sim, sim. Tá. E aí? Estão achando até agora? Professor, ainda não ficou exatamente claro essa distinção, porque você falou, pelo que eu entendi, a justificativa, o que justifica a troca não é a organização social, mas são as noções e os valores que estão pertinentes a essa troca. São os sistemas, né? Sim. Então, tipo, qual é a diferença disso para aquela discussão que se vê, por exemplo, em Hegel e Marx, por exemplo, né? Porque pelo que eu entendi dessa frase é que, em vez de ser a organização social, ou seja, o meio prático, que diz como é que vai se funcionar a estrutura e os valores, e está dizendo, pelo que eu entendi, está dizendo o contrário. São as estruturas, os valores e as noções em relação àquilo que determina como é que vai ser a praxis, né? O material. Tá por aí? É por aí? Mas você tá aplicando isso numa dimensão muito específica, que é a dimensão da dádiva, por enquanto, né? Depois ele vai fazer isso em outros lugares. Então, e o que está em jogo aí? O que está em jogo aí é que a gente se move numa sociedade de sentido. A sociedade, num certo sentido, estou falando sentido demais, mas num certo sentido, ou de uma determinada perspectiva, é o quê? É o que ela significa para nós. Uhum. Tá. Beleza. Ou seja, viver numa sociedade outra que a nossa, não é simplesmente adotar um conjunto de práticas. É adotar um conjunto de práticas com sentido, diferente do nosso. Tudo bem? Essa inversão do Kant o Lévi-Strauss vai levar até os seus últimos paradoxismo, né? E depois Goethe, né? O problema do Goethe é que o Goethe ele já vai para uma outra onda, sabe? O problema do Goethe tem mais a ver com a própria questão do método comparativo, tem a ver com um desvio em relação a Malinowski, que é importante, ou seja, enquanto que ele vai incorporar o Goethe à discussão hermenêutica mais moderna. O Gadamer, a ideia de que fusão de horizontes e tal, e outras, com alguma coisa com como é que é o nome dele? O Wittgenstein.
É bem claro lá no primeiro, na introdução do Interpretação das Culturas. Então, por exemplo, quando ele está falando da briga de galos em Bali, não, desculpa, volta a fita. Aquela discussão entre conceitos próximos e conceitos distantes. Lembra dela? Lá no Goethe? Não sei se lembro muito bem, mas acho que lembro. Que tem conceitos que são usados pela própria sociedade, que são conceitos próximos, e conceitos distantes, que são conceitos usados por pessoas que vão... Ou seja, aí o conceito, ele não é alguma coisa que vai desvelar a sociedade, abrir o conjunto, como diz o Lévi-Strauss, explicar como a sociedade ela é, mas ela permite como um instrumento de interpretação daquela outra sociedade. Ele é muito sofisticado. E a ideia da cultura como um texto, né? Ou seja, ele está pensando, ele admite, por exemplo, que a categoria Lévi-Strauss, na verdade, ele é uma crítica a Lévi-Strauss, né? E assim, e o caráter formalista e muito abstrato, que muito do pensamento lévi-straussiano acaba desembocando, né? Tudo bem? Ok? Tá bom, gente, faltam 5 minutos. Para a aula que vem, nós vamos continuar nessa mesma tocada, tá bem? Eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês quiserem ir pensando. Qual é a diferença entre prestações totais e prestações totais de tipo agonístico? Eu vou botar aqui até no nosso grupo. Peraí. Qual a pergunta, professor? Qual a diferença entre prestações totais e prestações totais de tipo agonístico? Tá bom? Vou botar aqui para a próxima aula. Começar a próxima aula. Ok? Botei lá no nosso WhatsApp. Beleza. E, Luiz, meu belo, Diga. a próxima aula, então, vai ser o capítulo 1. Continuamos. A minha pretensão é fazer um pouco mais rápido, tá? Tá. Mas vai ser o capítulo 1 ou vai ser o capítulo 1 e 2? Capítulo Só 1. Tá bom. Chegamos no capítulo. Vamos ver, olha, talvez se a gente... Vocês estão achando que eu estou indo muito devagar? Não, professor, acho que você está tirando várias dúvidas que ficaram lá atrás, no início da minha graduação. Valeu. Todo mundo... Ok. De acordo, professor. Essas coisas são importantes e acho que em alguns desses textos a gente realmente tem que parar para examinar desse jeito, né? É quase um trabalho de filosofia. Filosofia lê os textos assim, né? Tá? Então tá. Então olha só. O último capítulo, essa última parte da introdução é justamente para responder essa questão. Prestações totais e prestações totais de tipo agonístico. Tá legal? Beleza. Tá bom? Então tá bom, meus caros. Nos vemos na quinta, viu? Eu vou ter que correr porque eu tenho um compromisso agora às 9. Então, brilho, tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Alô, professor. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau. Juízo. Até quinta. Tchau, gente. Até.